Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Alessandro Moraes, Gospel Tech 316. Nós estamos aí ministrando, estudando o curso Alicerces Firmes e hoje nós iremos estudar a lição de número 12, né? A provisão e o julgamento de Deus sobre o pecado de Adão e Eva e o nascimento de Caim e Abel, ok? Obrigado a todos vocês que têm acompanhado aí o nosso canal, né, no YouTube, Alessandro Moraes, Gospel Tech 316. Obrigado a todos que têm deixado seu like no vídeo, que têm compartilhado o vídeo e têm se inscrito no nosso canal, ok? Peço sempre para vocês, né, que se vocês realmente acharem que esta lição, que esse estudo está sendo proveitoso para a sua vida, que você possa compartilhar com outras pessoas que você ama, porque enfim, como eu sempre digo, a palavra de Deus é algo muito importante para nossas vidas. Através da palavra de Deus, que é a Bíblia, que foi o que Deus deixou para nós, de informações dele, de tudo que ele fez e tudo que ele fará. É assim, dessa forma, que nós possamos alimentar aquilo que existe em nós, que é o nosso espírito, para que nós possamos aprender da vontade de Deus e assim nós a cada dia tentarmos nos aproximar mais de Deus, tentarmos ter mais intimidade com Ele, né? Fazer mais o que Ele deseja que nós façamos, procurar seguir esse manual da vida que Ele deixou para nós. Ok, pessoal? Então, como a gente sempre faz, nós vamos revisar as perguntas primeiro da lição número 11 e depois nós vamos estar orando para dar início à lição de hoje, que é a lição número 12, ok? Então vamos lá revisar as perguntas e respostas da lição número 11. Se você não respondeu, você tem a chance agora de responder elas, né? Você vai dando pausa no vídeo e vai copiando as respostas da tela para a sua apostila. E falar nisso, nós já estamos na apostila número 2, que vai da lição 11 até a lição 20. Se você ainda não fez o download da apostila, eu sugiro que você possa fazer ele. Logo abaixo aqui na descrição do vídeo, você clica ali em mais e vai aparecer os links onde você pode fazer o download tanto da apostila 1, que foi da lição 1 até a lição 10, que nós já vimos, como da apostila 2, que é a apostila atual que nós estamos estudando. Nós já vimos a lição 11 na semana passada e hoje é a lição de número 12. E além disso, nós temos, eu deixo aqui também para vocês alguns links de algumas bíblias para você poder baixar e usar no seu computador ou no seu celular, ok? Vamos às respostas da lição número 11. Então a primeira pergunta da lição é: Deus chamou Adão porque não sabia onde Adão e Eva estavam? A resposta é não, né? Deus claramente sabia onde eles estavam, mas queria que eles voluntariamente viessem até Deus e admitissem o seu pecado, né? Deus estava ainda dando uma chance para Adão e Eva, depois que Adão e Eva comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, Deus ainda estava dando a chance de Adão e Eva se redimirem, admitirem que tinha errado. Segunda pergunta: pode alguém se esconder de Deus? Resposta também é não, né? Deus vê todo o tempo, vê todo mundo a todo tempo, não importa aonde estejamos, né? Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Pergunta número 3: por que Deus tinha o direito de chamar Adão e interrogá-lo? Porque, como sempre nós temos falado aqui, Deus era e é o criador de Adão, porque Adão e Eva pertenciam a Deus e porque Deus os fez para que o amasse e lhe obedecessem, né? Então Adão e Eva eram fruto do amor de Deus pela humanidade, pelo homem, pela mulher. Ele os criou, ele deu fôlego de vida, portanto Adão e Eva pertenciam a Deus e Deus tem o direito de fazer o que quiser com eles. Resposta número 4:
Por que Deus tem o direito de exigir obediência? Porque foi Ele quem deu a vida. Pergunta 5. Como Deus amaldiçoou a serpente? Resposta: ordenando que daquele dia em diante ela rastejaria sobre o seu ventre. Então, como é que era então a cobra, né? Como é que era a serpente antes de Deus lançar essa maldição sobre ela? Nós não sabemos, tá? Porque a Bíblia não nos diz. A única coisa que a Bíblia nos diz é que depois que ela foi usada por Satanás para enganar Eva, Deus lançou essa maldição sobre ela e ela, a partir desse dia, começou a rastejar sobre o seu ventre, como nós conhecemos as serpentes hoje, né? Agora, antes disso, a Bíblia não nos fala. Então, pergunta 6. O que Satanás e os seus espíritos podem esconder de Deus? Nada, né? Porque Deus conhece todos os pensamentos. Então, além de Deus estar em todo lugar ao mesmo tempo, Ele ser onipresente, Ele também conhece todos os pensamentos, tanto de nós, seres humanos, como dos seres espirituais. Ou seja, Deus também é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Pergunta 7. Quem Deus prometeu enviar? Né? Depois de tudo ali que Adão e Eva fez, de ter desobedecido, de terem pecado, da maldição ter entrado na vida do homem, no mundo, o que Deus prometeu? Deus prometeu enviar um libertador, alguém que traria uma forma de nós novamente nos achegarmos a Deus como amigos. Então, pergunta 8. Como esse libertador viria ao mundo? Né? A resposta é através de uma virgem, de uma mulher virgem. Isso nós estudaremos mais para frente. Pergunta número 9. O que Deus disse que o filho da virgem faria? Ele derrotaria e livraria o homem da morte e do poder de Satanás. Pergunta 10. Por que Deus prometeu enviar um Salvador para o homem? Resposta: porque Deus ama todas as pessoas, Ele ama a sua criação, né? Então Ele teria realmente que providenciar uma forma, um meio do homem ser liberto daquilo que ele mesmo cometeu. Pergunta 11. Adão e Eva mereciam o amor de Deus e sua promessa de um libertador? Claro que não, né? Eles mereciam era ir para o lugar de castigo eterno pela desobediência deles. Pergunta 12. Como você descreveria para alguém o significado de graça? O que é graça, né? Então, graça é receber algo que eu não mereço, tá? Então, graça é isso. É você ganhar, receber algo que você não merece. Então, quando nós falamos aqui, você é uma pessoa sem graça, né? Nós não devemos falar isso, porque a pessoa, na verdade, ela tem que ser cheia da graça de Deus, porque a maior graça que Deus pode nos dar e que a gente não merece é a comunhão com Ele, é a salvação das nossas vidas. Então, todos os dias nós não merecemos, mas Deus nos dá a graça dele, que é aquilo que nos faz viver a cada dia com esperança de um futuro eterno juntamente com ele, tá? Então, a cada dia nós recebemos de Deus aquilo que nós não merecemos, que é a graça dele. E por quê? Pergunta 13. Por que não falamos sobre a graça e misericórdia de Deus durante as primeiras lições acerca da lição? Aqui está falando de duas palavras, da graça e misericórdia. Então, a graça, como nós vimos na pergunta anterior, já sabemos que é receber algo que não merecemos. E a misericórdia? A misericórdia é o contrário. É nós não recebermos aquilo que merecíamos. Então, o que o homem merece? O que a mulher merece por sermos descendentes e filhos lá dos nossos primeiros ancestrais, que foi Adão e Eva,
porque através dele entrou o pecado ao mundo, e através de toda geração o pecado nasceu conosco, tá? Então, assim, como nós nascemos, quando nós nascemos, já nascemos pecadores, verdade é essa, tá? Pelo quê? Pela natureza do homem. Então, a natureza do homem é pecaminosa. Então, quando o homem e a mulher geram um filho, esse filho já nasce pecador. Essa é a grande verdade. Então, nós como pecadores, nós não merecíamos o que Deus nos dá, é a graça. O que nós merecíamos como pecadores seria a morte eterna. Então, isso é a misericórdia. A misericórdia de Deus é Deus não dá para a gente aquilo que nós merecíamos, que é a morte eterna. Pelo contrário, Ele dá para a gente a graça, que é a salvação que nós não merecíamos. Ok, pessoal? Então, graça e misericórdia são as duas coisas mais importantes na nossa vida que Deus nos dá. Então a graça e a misericórdia foram a resposta de Deus ao pecado do homem, já que o homem não precisava disso antes de pecar, né? Então, antes do homem e da mulher não pecarem, não comerem do fruto, não desobedecerem a Deus, não precisava nem da graça e nem da misericórdia, porque era tudo perfeito, eles tinham comunhão total e completa com Deus. Pergunta 14. Em cada uma das áreas abaixo, contraste a situação de Adão e Eva antes de terem pecado com sua situação após terem pecado e terem sido colocados debaixo da maldição de Deus pelo seu pecado. Então, qual que é a primeira situação? Seu relacionamento com Deus. Como é que era o relacionamento com Deus antes do pecado e depois do pecado? Bom, então, antes do pecado, eles tinham sido amigos de Deus e agora eles eram inimigos de Deus. Eles tinham estado debaixo do controle de Deus. Agora estavam debaixo do controle de Satanás. Eles tiveram a oportunidade de viver para sempre com Deus. E agora enfrentariam a eternidade no lago de fogo, longe da presença de Deus, porque desobedeceram. Quanto ao seu relacionamento de um com o outro, de Adão com Eva, como que era o relacionamento deles antes do pecado? Eva foi dada a Adão como companheira para subjugar a terra junto com Adão. Então, os dois juntos tinham autoridade para administrar e para subjugar a terra. E depois do pecado, Adão subjugaria a mulher. Então, a mulher agora não seria mais a administradora da terra junto com Adão. Adão seria o administrador e a mulher estaria agora debaixo do seu jugo, tá? Sua vida diária, a saúde. Como que era a vida diária do homem e da mulher e a saúde deles antes de pecarem? Então, o trabalho era agradável, tá? Porque não tinha dificuldade nenhuma. Mas agora, depois do pecado, esse trabalho era dificultado, porque ervas daninhas e pestes dificultariam o seu trabalho. Ambos não conheciam a dor. Agora, depois do pecado, Eva sentiria muita dor ao dar luz a filhos, e ambos passariam por sofrimentos de doenças e morte, tá? Porque não tinha doenças e morte e nem sofrimento antes do pecado. 15. Que evidências existem no mundo atual da maldição de Deus sobre Adão e Eva, né? Quais são essas evidências que hoje nós podemos enxergar que existem, que são referentes, que são reflexos da maldição que Deus lançou sobre Adão, sobre Eva e sobre a terra, né? Então, hoje nós podemos ver que a humanidade passa por doenças, e tem aumentado, né? Nós temos analisado, temos percebido que essas doenças, que essas pestes têm aumentado na humanidade. Passa por muita tristeza. A mulher passa por dores de parto.
nós passamos por mortes, por trabalhos duros, espinhos, ervas daninhas, né? Passamos por secas, nordeste aí, né? Tempestades, furacões, plantas venenosas, pestes que animais e insetos transmitem ao homem. Quer dizer, tudo isso que nós vivemos hoje de ruim, que nós conhecemos de ruim e que tem aumentado, né, numa frequência muito grande sobre toda a humanidade, é sinal da maldição de Deus sobre o homem. Bom, quem foram os primeiros pais de todas as pessoas? Adão e Eva. E última pergunta, por que as pessoas morrem? Porque Adão desobedeceu a Deus, ok? Então é isso aí, pessoal. Essas foram as 17 perguntas para nós revisarmos, né, a lição número 11 que nós estudamos semana passada. E agora nós vamos entrar na lição de número 12, né? Vamos orar antes. Se vocês puderem fechar seus olhos aí onde vocês estão, da forma que vocês estão, e vamos conversar com o Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento que o Senhor está nos concedendo na Tua presença, esse momento que o Senhor está nos concedendo para podermos nos aplicar à Tua palavra, para podermos entender um pouco melhor a Tua vontade, para conhecermos, ó Pai, a Tua vontade para nossas vidas. Que o Senhor venha ministrar em nosso coração, em nossa mente, ó Pai. Que Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor. E que tudo aquilo que nós aprendemos aqui possa ficar gravado, Senhor, em nossos corações. Que nós possamos não somente ouvir e aprender, mas que nós possamos no nosso dia a dia, Senhor, praticar tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos em nossas vidas. Que nós possamos Te amar sobre todas as coisas. E que nós possamos amar o nosso próximo, Senhor. Aquelas pessoas que convivem, que estão ao nosso redor, sejam elas nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, seja quem for que o Senhor colocar ao nosso redor, que nós possamos a cada dia amar essas pessoas e poder fazer algo por elas, ó Deus, que nós possamos ser ferramentas preciosas nas Tuas mãos a favor dessas pessoas, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco nesse ensino de hoje. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. A lição atual de hoje, tá? É a lição 12. A provisão e o julgamento de Deus. O nascimento de Caim e Abel. Então, o objetivo da lição de hoje: mostrar que Deus sabe todas as coisas e castigará todo pecado. Mostrar que o homem não pode salvar a si mesmo do pecado. Mostrar que somente Deus pode fazer o homem aceitável a seus olhos. E mostrar que o pecado de Adão foi transmitido para todos os homens. Essa lição vai nos ajudar a reconhecer que somos pecador, a reconhecer que ninguém pode escapar impunemente do pecado e reconhecer que não há nada que possamos fazer para nos tornarmos aceitáveis a Deus. Ou seja, não há nada que nós, homens, possamos pensar, encontrar um caminho e possamos fazer e falar, não, ó, se eu fizer isso que eu estou imaginando, eu vou ser aceitável por Deus, né? Não é bem assim. Nós temos que, para nós sermos aceitáveis por Deus, nós temos que fazer aquilo que Deus quer que nós façamos e não aquilo que a gente acha que a gente deve fazer. E é isso que a gente vai aprender na lição de hoje. Então, muitos estudantes da história antiga costumam dizer que conhecer o que aconteceu no passado dá luz, né, dá entendimento para compreender o que está acontecendo hoje em dia. A Bíblia apresenta acontecimentos históricos verdadeiros, né, verídicos. E os eventos registrados em Gênesis 4 afetaram
toda a humanidade, cada pessoa que vive hoje. E Deus registrou esses acontecimentos em sua palavra para que nós pudéssemos lê-los, né? E através dele obter o entendimento, o conhecimento. E Deus comunicou esses fatos a nós porque Ele quer que o conheçamos. Então, ao continuarmos a nossa leitura, nós vamos dar uma consideração especial ao que Deus estava fazendo nesta passagem crítica da história humana. Então, primeiro, Deus recusou, as roupas que Adão e Eva fizeram, né? Então, quando Adão e Eva pecaram, vamos ler aqui em Gênesis 3:21, nós vamos ver que eles tentaram, né, fazer roupas para si mesmo, porque eles estavam com medo e com vergonha de Deus. Então, Gênesis 3:21. O Senhor Deus fez roupas de pele de animais e vestiu Adão e a sua mulher, tá? Em Gênesis 3:7, aproveitar aqui, a palavra dos deuses diz o seguinte: os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Adão e Eva, certo? Depois de comer o fruto, se abriram os olhos deles e perceberam que estavam nus. E foram então juntar folhas de figueira para cobrir-se. Então, de que maneira que Adão e Eva tentaram, né, fazer algo para se tornarem agradáveis a Deus, para minimizar a vergonha e o medo que eles estavam sentindo? Pensaram e juntos fizeram para eles roupa com folhas de figueira, né? Então essa foi a maneira que eles achavam que estavam minimizando o pecado e o erro deles. Então eles fizeram roupas para si, mas pelo fato de terem desobedecido a Deus, ficaram com vergonha de que Deus os visse nus. Mas Deus recusou aceitar as roupas que Adão e Eva tinham feito. Por que Deus recusou, né? Porque Deus queria ensinar-lhes que não poderiam fazer coisa alguma para tornarem-se aceitáveis a Ele, a Deus, né? Deus não aceitará coisa alguma cuja ideia proceda do homem. Vamos dar uma lida aqui em Isaías 64:2. Então, Isaías 64:2. O fogo consumidor da sua glória queimaria as florestas e secaria os oceanos. Então as nações tremeriam diante do Senhor, e os seus inimigos aprenderiam a respeitar o seu nome. Efésios 2:8-9. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Então lembra que nós estudamos na lição anterior sobre a graça? Então é pela graça de Deus que nós somos salvos, porque senão, de acordo com Isaías 64:2 que nós lemos, nós seríamos consumidos pelo fogo de Deus. E isso não vem de vocês mesmos. A graça que nos salva não vem de nós. É uma dádiva, ou seja, é um presente de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Isso é importante nós termos guardado na nossa consciência, na nossa cabeça, no nosso coração. Que a salvação de Deus para nós não é uma recompensa por aquilo que a gente faz todos os dias da nossa vida. Nós podemos ser a pessoa mais bondosa desse mundo, tá? Mas se nós não tivermos sobre nós a graça de Deus, nós não seremos salvos. Então a salvação é um presente
de Deus para nossas vidas. Não é uma recompensa pelo bem que fazemos. Então, a salvação não é mérito nenhum nosso. Então, nós não merecemos a salvação e nós não podemos fazer nada nessa vida, nada nesse mundo para merecer, para falar não, né, bater no nosso peito e falar, eu fui salvo porque eu mereço ser salvo. Né? Nós vamos ver que os fariseus faziam isso, eles achavam que eles eram merecedores, né? Porque eles eram aquelas pessoas que conheciam mais as leis, que procuravam exteriormente seguir, demonstrar para as outras pessoas que os viam e conviviam com ele, que eles eram seguidor das leis de Deus, e por causa disso eles achavam que eles mereciam a salvação. Mas não é isso. Nada que nós fizermos nessa vida vai ser algo merecedor da salvação. A salvação nós temos porque é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para nossas vidas. A bondade, a nossa bondade e aquilo que nós fazemos de bom para o mundo, para outras pessoas, é simplesmente uma consequência da nossa convivência com Deus, da nossa convivência com a palavra de Deus, com a Bíblia, de tudo aquilo que nós aprendemos, e também, lógico, né, é uma consequência da nossa consciência, da nossa índole, daquilo que os nossos pais também transmitiram para nós, do meio em que nós vivemos, tá? Então tudo isso faz parte, é lógico, da bondade, das nossas boas ações, mas nada disso nos faz merecer a salvação, tá? A salvação é um presente de Deus para nossas vidas. Então ninguém deve se orgulhar e falar, eu sou salvo porque eu mereço ser salvo. Ninguém. Nós somos salvos pela graça, pelo presente de Deus por nós. Isso é importante nós deixarmos bem frisado. Então, Deus não aceitará coisa alguma cuja ideia proceda do homem. Deus só aceita aquilo que é feito de acordo com o seu modo. Ninguém pode fazer-se aceitável a Deus pelo que pratica. Então, as pessoas hoje em dia ainda fazem muitas coisas tentando tornar-se aceitáveis a Deus. Elas tentam cobrir os seus pecados, assim como Adão e Eva tentaram fazer, né? Então, um exemplo hoje é o seguinte: algumas pessoas pensam que se forem à igreja, se fizerem muitas coisas boas, ajudarão a consertar as coisas erradas que já fizeram, que já praticaram, né? Você provavelmente pode pensar em muitos outros exemplos em relação à atitude de cobrir o pecado. Deus vê essas coisas e elas são completamente inaceitáveis a Ele. Em vez disso, nós devemos ir até Deus e descobrir o seu modo de nos tornar aceitáveis a Ele. Ele simplesmente não aceitará coisa alguma que possamos fazer. Nada importa quão sinceros, quão religiosos ou dispendiosos pareçam ser os nossos esforços. Eles jamais cobrirão nossos pecados de forma que Deus não os veja. Então, né, nada que nós fizermos pode encobrir nossos pecados. A única coisa que nos torna aceitáveis a Deus e que nós vamos aprender é aquilo que Ele providenciou como sendo o nosso libertador, Jesus Cristo, tá? Bom, vamos lá. Deus matou animais. Então, a primeira morte no mundo aconteceu por causa da desobediência, por causa do pecado de Adão e Eva. Então Deus matou os primeiros animais, o sangue dos animais foi derramado. E depois disso, que o sangue do animal foi derramado, Deus tirou a pele dos animais. Adão e Eva não fizeram isso. Foi Deus que matou os animais e foi Deus que tirou as peles deles. Deus estava relembrando Adão e Eva que a desobediência a Ele, a Deus, trouxe o quê? A morte ao mundo, né? Então Deus já tinha avisado. Se Adão e Eva comessem do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam.
E nós já aprendemos sobre essa morte. O que seria essa morte, né? Então, a primeira morte seria a morte espiritual, a separação de Deus do homem. A segunda morte seria a morte física, né? A morte realmente do nosso corpo físico. E a terceira morte seria a morte eterna, separados eternamente de Deus no lago de fogo e enxofre, que Deus criou para Satanás e seus anjos, seus demônios. Mas, da mesma forma, Deus estava relembrando agora a Adão e Eva que eles, com a desobediência deles, eles trouxeram a morte ao mundo, né? Então eles com certeza viram Deus matando esses animais, tirando o sangue desses animais, né? E fazendo roupas para eles. Então foi Deus quem providenciou as roupas para Adão e Eva. E por que Deus matou esses animais? Primeiro para prover roupas para os culpados, né? Adão e Eva. E Deus os vestiu com roupas feitas de peles de animais que ele mesmo matara. Deus fez isso para Adão e Eva, apesar de não merecerem. Então nós já estamos vendo o que aí? A graça de Deus. Somente Deus poderia suprir-lhes roupas que os fariam aceitáveis a ele, né? Então Deus não aceitou as roupas feitas por folhas de figueiras que Adão e Eva fizeram. Por que Deus não aceitou, né? Porque não houve ali derramamento de sangue. E nós vamos, no decorrer das lições, aprender que todo pecado, para ser perdoado, tem que haver derramamento de sangue. Então Deus colocou as vestes de peles sobre Adão e Eva. Ele não lhe deu as roupas e mandou que se vestissem. O próprio Deus vestiu Adão e Eva com aquelas roupas que ele tinha feito dos animais. E depois, né, que Deus mostrou para Adão e Eva que ele não aceitaria as coisas conforme eles pensavam, que ele só aceitaria de acordo com as ordens dele, né, Deus expulsou os dois do jardim para longe da árvore da vida. Vamos dar uma olhada lá em Gênesis 3, versículos 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: agora que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, é necessário que ele não coma da fruta da árvore da vida, para que não viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden e o mandou cultivar a terra da qual tinha sido formado, né? Então nós lembramos que Adão foi formado do pó da terra, né? E agora Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, onde eles tinham tudo de bom, tudo de mão beijada, e inclusive ali tinha a árvore da vida, né? O fruto que eles comiam para poder viver eternamente. Deus os tirou desse lugar e agora mandou que eles trabalhassem para poderem conseguir o seu alimento. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo disseram isso. Eles estavam falando sobre Adão e Eva. Quando Deus criou Adão e Eva, estes não conheciam nada mal ou perverso. Eles só conheciam o que era bom. Tudo que Deus tinha feito e dado para eles era bom. Tudo que Deus lhe tinha dito era bom. Mas quando eles desobedeceram a Deus, seu Criador, viram que nem tudo era bom. Satanás enganara Eva e ela pensou que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era bom para se comer. Mas tão logo Adão e Eva comeram o fruto, eles ficaram cheios de medo e vergonha e agora sabiam que nem tudo era bom, mas que algumas coisas eram más. Adão e Eva deveriam ter confiado em Deus. Deus sabia o que era bom e o que era mal, e Adão e Eva deveriam ter confiado em Deus para contar-lhes
em vez de terem descoberto por conta própria. Ou seja, Deus com certeza iria ensinar e explicar para eles sobre todas as coisas. Mas ao invés disso, eles se anteciparam e comeram do fruto que abriu-se os olhos deles. Então Deus lhes deu tudo de bom para comer, até do fruto da árvore da vida. Mas eles escolheram desobedecer a Deus e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Exatamente aquela árvore da qual Deus os proibira de comer. Agora, porque eles tinham desobedecido a Deus, este não permitiria que comessem da árvore da vida, né? Então, Gênesis 3:22 diz que a razão de Deus ter os expulsado do jardim foi para que não mais comessem da árvore da vida e vivessem para sempre. E isso, na verdade, foi um ato da misericórdia de Deus, né? Porque Deus não queria que os homens vivessem para sempre como pecadores. Você pode imaginar como seria o mundo se todos os homens maus que já viveram ainda estivessem vivos hoje? Você imagina aquela pessoa que é ruim, aquela pessoa que tem má índole, aquela pessoa que não ajuda ninguém, pelo contrário, né? Só tira proveito das outras, que assassina, que rouba, que castiga. Imagina uma pessoa dessa vivendo para sempre, né? O mal que não faria para todos, para a sociedade. Então Deus foi misericordioso em não permitir mais que o homem vivesse para sempre como pecador. Bom, ele também colocou o homem para fora do jardim. Então Deus permitiu que o próprio pecado cobrasse o seu salário, que é a morte, né? Então nós já estudamos, vimos lá em Romanos que o salário do pecado é a morte, né? A recompensa por nós desobedecermos a Deus, a recompensa por nós pecarmos é a morte. E porque estavam separados de Deus, também teriam que morrer fisicamente, né? Já tinham passado pela primeira morte, que é a separação de Deus. Então a segunda, eles também teriam que passar, que seria a morte física. E foi por isso que Deus colocou Adão e Eva, nossos pais, nossos ancestrais, fora do jardim, longe da árvore da vida. Deus os havia colocado no jardim e disse-lhes que podiam comer da árvore da vida. Agora, eles eram pecadores perante Deus. Foram expulsos por ele do jardim para longe da árvore da vida, a fim de que morressem fisicamente. Bom, quando Satanás pecou, Deus o destituiu de sua maravilhosa posição no céu. E agora, por causa do ódio de Deus pelo pecado, também colocou, destituiu Adão e Eva para fora do jardim. Deus não pergunta a ninguém o que deve fazer. Ele é supremo em todo o universo. E ninguém pode lutar contra Deus e vencer. Não podemos enganá-lo. Deus odeia a desobediência aos seus mandamentos e não permitirá que qualquer pessoa desobediente viva com ele, né? Então, nós somos desobedientes? Sim, mas nós temos a chance, a oportunidade de a cada dia estar aprendendo a palavra de Deus e cumprindo essa palavra dele em nossa vida. Ou seja, nós temos a chance de obedecer a Deus e assim amar a ele e assim receber dele a graça, né? Receber a salvação eterna. Deus colocou querubins e uma espada flamejante, uma espada de fogo, para guardar o caminho da árvore da vida. Então vamos ler agora em Gênesis 3:24. Depois de ter expulsado o homem do jardim, colocou querubins a leste do jardim do Éden, os quais, com uma espada flamejante que se movia, guardavam o caminho de acesso à árvore da vida. Então, a leste do jardim do Éden, Deus colocou alguns dos seus anjos bons, chamados querubins,
e uma espada de fogo que revolvia para garantir que Adão e Eva não, mais uma vez, que não desobedecessem a Deus e não comessem do fruto da árvore da vida. Então, se eles tivessem tentado voltar, os anjos bons de Deus os teriam visto e os mataria pela espada de fogo. E não havia nada que pudesse fazer. Quando Deus os expulsou do jardim, foi o fim da vida eterna deles. Não havia absolutamente nenhum outro meio de poderem voltar à árvore da vida. Eles agora envelheceriam e morreriam. Deus é o doador da vida. Vamos ver Gênesis 4:1. Então Adão teve relações com Eva, e ela engravidou e deu à luz um filho, a quem chamou de Caim. Disse ela: com a ajuda do Senhor, consegui um filho homem. Então Eva disse isso porque sabia que Deus é o doador de toda a vida. Deus criou Adão do pó da terra e soprou em suas narinas, dando-lhe a vida. Deus criou Eva da costela de Adão. E toda pessoa recebe a vida de Deus. Atos 17:25, né? Nós sempre lemos aqui em nossas lições esse versículo de Atos. Ele não é servido por mãos de homens, porque ele não precisa disso. Ele mesmo dá a vida e a respiração a tudo e satisfaz todas as necessidades que existem. Então Deus é soberano e é Deus quem dá a vida a todos. Apesar da mulher, do homem gerar essa vida juntamente com a mulher e depois a mulher dar a vida, é Deus, na verdade, quem permite isso. Então, nossa vida, minha vida foi dada por Deus. O Salmo 100, versículo 3 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. Bom, então vamos ver aqui, que Caim e Abel são os dois filhos que a Bíblia relata sobre... Os dois primeiros filhos, na verdade, que a Bíblia relata sobre o casal Adão e Eva, vamos ver que eles nasceram fora do jardim do Éden. Então, volta lá em Gênesis 4, versículo 2, diz: depois voltou a dar à luz e nasceu o irmão dele. O irmão de quem? De Caim, que foi dado o nome de Abel. E Abel tornou-se pastor de ovelhas, enquanto Caim era agricultor. Então Abel, ele era cuidador de ovelhas, criava as ovelhas, enquanto Caim mexia com as plantações, com a agricultura, aquilo que vinha da terra, certo? Porque Adão e Eva pecaram contra Deus, foram expulsos do jardim, para longe da árvore da vida, Caim e Abel nasceram fora do jardim, longe também da árvore da vida, porque Adão, seu pai, estava fora. Caim e Abel já nasceram pecadores, porque seu pai Adão era um pecador. Se Adão não tivesse pecado, Caim e Abel teriam nascido com a capacidade de conhecer, amar e obedecer a Deus. Em vez disso, nasceram debaixo do controle de Satanás. Quando Deus criou Adão e Eva, eram perfeitos diante de Deus, e ele os amava e aceitava. Se tivessem obedecido a Deus, teriam continuado a viver no jardim e comeriam da árvore da vida. Seus filhos teriam nascidos perfeitos e viveriam no jardim. Eles também teriam amado a Deus e teriam sido completamente aceitos por ele. Mas por causa do pecado de Adão, comer a fruta proibida, Caim e Abel nasceram pecadores, separados de Deus, fora do jardim e longe da árvore da vida.
Adão não foi apenas o pai de Caim e Abel, mas o pai de toda a raça humana. Adão é nosso ancestral, ele é o ancestral de todos nós. Portanto, sendo que Adão desobedeceu a Deus e foi separado de Deus, todas as pessoas do mundo nascem pecadoras, separadas de Deus, tendo Satanás como pai. Vamos ler aqui Romanos 5:12. Quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, ou seja, Adão, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele, de quem? De Adão, trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos pecaram, tá? Então a própria palavra de Deus que nos ensina que através de um homem, foi Adão, entrou o pecado a toda a humanidade. E quando nós nascemos, nós já nascemos pecadores. Bom, pessoal, a gente aprendeu que Deus criou tudo perfeito, que Deus criou Adão e Eva, que eles conviviam diariamente com Deus, que Deus vinha todas as tardes para ensinar a eles as coisas boas, o que eles deveriam fazer. E depois nós vemos aí que por causa de uma desobediência, né, do primeiro homem, da primeira mulher, Deus acabou aí amaldiçoando a vida deles, né, os tornando mortais e amaldiçoando a terra. Nós vimos aí que o sinal, né, da maldição de Deus sobre o homem, a mulher e a terra são o que existe hoje, do que tudo que a gente conhece de ruim. As doenças, as pestes, as tristezas, a morte, as ervas daninhas, venenosas, ou seja, tudo de ruim que nós conhecemos hoje é resultado do pecado de Adão e Eva. Então, a causa é o pecado de Adão e Eva, a desobediência a Deus. O que nós vivemos hoje são simplesmente a consequência disso, né? E às vezes a gente pode parar e nos perguntarmos: se Deus criou tudo perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Se Adão e Eva eram perfeitos, se eles tinham que viver eternamente, por que Deus permitiu o pecado entrar na vida de cada um de nós através de Adão e Eva e permitiu que o mundo seja tão ruim como está sendo hoje? E eu creio que vai ficar pior, né? Eu não posso passar algo otimista para vocês, porque eu não tenho essa visão. De acordo com que eu já aprendi, que eu tenho estudado e que Deus coloca em meu coração, o mundo, infelizmente, vai piorar a cada dia. A cada ano que se passa, mais coisas vão surgir. E tudo isso faz parte, né? Porque eu creio que o tempo de Jesus retornar pela segunda vez e cumprir aquilo que está na palavra de Deus vai se cumprir brevemente, né? Então nós estamos sendo aí a geração que talvez venhamos a ver a palavra de Deus, as últimas palavras de Deus que estão no livro de Apocalipse se cumprirem realmente em nossas vidas. E o que eu falo é o seguinte: aquilo que eu tenho aprendido, né, através de alguns estudos, é que Deus, ele quer novamente transformar essa terra que está amaldiçoada novamente numa terra eterna, numa terra abençoada, né? Uma terra onde nós não teremos mais as maldições, não teremos mais a dor, não teremos mais as doenças, não teremos mais a morte, a tristeza. Então, quando nós falamos que nós iremos viver eternamente, né, com o Senhor, todos aquelas pessoas que creem na palavra, que creem em Cristo como sendo o nosso libertador, como sendo aquele que nos reconcilia com Deus, obedecendo a palavra de Deus, nós cremos isso, tá? Que Deus vai restaurar essa terra. Deus criou para a gente essa terra, né? Ele vai, e nós, juntamente com Cristo,
Nós vamos restaurar essa terra à sua forma original, como Deus a fez lá no início. E quando essa terra estiver pronta novamente, quando essa terra tiver novamente sido restaurada, Deus, então, eu creio que Deus vai descer essa nova Jerusalém, que é algo que nós não conhecemos, uma cidade aí celestial, e essa nova Jerusalém vai se fundir, a essa terra que nós iremos restaurar juntamente com Cristo, e aí sim nós iremos viver novamente para o primeiro propósito de Deus, que era vivermos eternamente com Ele, eternamente sentindo a presença dEle, podendo nos expressar com Ele e não tendo nada, nenhuma maldição sobre nós, tá? Então, esse é o nosso objetivo, é crer e levar outras pessoas a crerem que existe ainda um objetivo, que existe essa promessa de Deus para nossas vidas, que é vivermos com Ele a vida eterna numa terra que não tenha mais maldição alguma. Bom, nós não gostamos de pensar que nascemos com uma disposição para pecar, Então, quando a gente fala que nós nascemos já pecadores, quando nós falamos que nascemos como sendo filhos de Satanás, isso não soa bem as nossas vidas. Mas pensem um pouco nas crianças. Você já viu alguma criança que não seja nem um pouco egoísta? Não. As crianças precisam aprender a repartir suas coisas e a se importar com outros. Isso é coisa que nós ensinamos às crianças, porque se nós não ensinarmos, elas vão ser egoístas. É a índole delas. Crianças não nascem com tendência a obedecer, elas precisam ser ensinadas. Você já ouviu falar de uma criança que aprendeu a dizer sim antes de aprender a dizer não? Com certeza não, Já ouviu uma que quisesse fazer tudo o que seus pais lhe pedissem, exatamente no momento que pediram? Também não. Então, crianças têm vontade própria e precisam ser ensinadas a submeter-se à autoridade dos pais e de Deus. Tanto o que herdamos de nossos pais, quanto o meio em que vivemos, vão influenciar fortemente no nosso desenvolvimento. Nós somos, de muitas maneiras, um produto, o resultado dos nossos pais, dos pais deles e assim por diante até Adão. Nós herdamos não apenas características genéticas, comportamentais e padrões culturais de nossos antepassados. Nós herdamos também a disposição para pecar. Somos produtos de pecadores e a linha do pecado pode ser traçada em todas as gerações até Adão, o pai da raça humana. Deus é aquele que concede a vida, mas nós não nascemos amigos de Deus ou em união com Ele. É importante que percebamos que já nascemos pecadores e nós nascemos separados de Deus, assim como qualquer outro ser humano nasce separado de Deus. Devemos também nos lembrar de que, apesar de nascermos pecadores, é Deus quem nos concede a vida. Vamos ler aqui, aqui é 1 Crônicas, tá? 29:11, que tem 1 e 2 Crônicas. Aqui é a 1 Crônicas. E aqui não é Jó, é Jó, É Jó 41:11. Então vamos ver aqui. Primeira Crônicas 29. Seus, ó Senhor, são o poder, a glória e a vitória e a majestade. Tudo que existe nos céus e na terra é seu. Seu, ó Senhor, é o reino. O Senhor dirige todas as coisas, É Deus quem concede todas as coisas para nós. E Jó 41:11.
Eu não devo satisfações a ninguém, porque ninguém me ajudou a ser o que sou. Tudo que está debaixo dos céus me pertence. Então é Deus falando que tudo pertence a Ele. Ele é quem concede a vida a todos. Então toda a vida vem de Deus. E toda a vida pertence a Deus. E Ele criou tudo e todos. Algumas pessoas gostam de pensar que todos nós somos filhos de Deus. A gente sempre ouve, isso aí das pessoas. Não, todos nós somos filhos de Deus. Mas esse pensamento é algo reconfortante e religioso. De um modo muito sutil, as pessoas estão usando essa ideia para aliviar as suas próprias mentes da responsabilidade de considerar a possibilidade de Deus rejeitá-las algum dia. Então, assim como muitas pessoas dizem que todos somos filhos de Deus, que esse negócio de inferno não existe, que o castigo eterno também não, são pensamentos, na verdade, reconfortantes para quê? Para você poder eliminar a sua responsabilidade, de poder considerar que Deus vai um dia te castigar se você não realmente aceitá-lo como sendo o Senhor da sua vida e saber que tem responsabilidades no seu dia a dia para com isso. Esse tipo de pensamento, ele é totalmente antibíblico, Apesar de não parecer assim tão sério, ele é sim antibíblico. Deus nos criou, mas como acabamos de falar e aprender, o pecado de Adão colocou todos os homens na família de Satanás. Então é duro dizer isso até. Como assim eu sou da família de Satanás? Depende. Você passa a ser filho de Deus, você passa a ser uma pessoa aceita por Deus a partir do momento que você começa a obedecer a Ele. E você começa a obedecer a Ele através do aprendizado da palavra de Deus. Então nós vamos aprender ainda através da palavra de Deus que o mais importante na nossa vida é nós aceitarmos o libertador que Deus enviou para nós, que é Jesus Cristo. Então, a partir do momento que nós aceitarmos através da palavra, através do conhecimento, através realmente dos nossos sentimentos, do nosso coração, que Jesus foi o libertador que Deus enviou, e nós aceitarmos Ele como sendo essa pessoa que redimiu as nossas vidas, que pagou o preço pelos nossos pecados, Aquilo que Adão e Eva tentaram fazer por si próprio, fazer roupas de figueiras para poder aliviar aí, o seu medo, a sua responsabilidade com Deus, não deu certo. Por quê? Porque a única maneira de nós nos reconciliarmos com Deus é fazer da maneira que Deus quer. E Deus mandou o seu Filho, Jesus Cristo, e mais uma vez foi derramado, todos nós já aprendemos, já lemos, já vimos filmes e assim por diante, que foi derramado o sangue de Jesus. Todo o sangue de Jesus foi derramado para que hoje nós tivéssemos a possibilidade da reconciliação com Deus, de sermos realmente da família de Deus. Então essa é a maneira que nós podemos dizer: eu sou filho de Deus, eu tenho a esperança da vida eterna com Deus, porque eu tenho obedecido a palavra, porque eu tenho aceitado a Jesus Cristo, o libertador que Deus prometeu em minha vida. Então a conclusão da nossa aula de hoje o que nós estamos lendo na Bíblia são acontecimentos verdadeiros, históricos e verdadeiros. Adão e Eva foram pessoas reais e nós somos seus descendentes. Deus menciona na história a história deles e seus nomes até mesmo no Novo Testamento. Então até no Novo Testamento, quando a gente for aprender nos livros mais atuais, é que Adão e Eva são mencionados lá. O pecado de Adão e Eva afetou a todos nós. Deus não mudou. Ele vê e sabe tudo o que nós fazemos. Não há nenhum lugar onde possamos nos esconder de Deus. É impossível enganar a Deus. Escuridão e luz são o mesmo para Deus. Nunca estivemos fora do alcance dos seus olhos.
e Ele conhece até os nossos pensamentos. Na nossa próxima lição, nós vamos estudar como Deus lidou com os filhos de Adão e Eva, né? Com Caim e Abel. É isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos vocês, né? Já chegamos aí a 1 hora de gravação, por estarem junto comigo aí nessa lição de hoje, que é a lição 12 do curso Alicerces Firmes. Se vocês ainda não estão chegando agora, né, no curso Alicerces Firmes, as outras 11 lições estão todas aí gravadas no canal Alessandro Moraes, Gospeltech 316 do YouTube. É muito bom se você pudesse, né, rever desde a lição 1 e ir vendo as lições até chegar ao ponto atual, que nós estamos aprendendo tudo numa ordem cronológica. Então, para você ficar bem situado, é importante que você veja as outras lições, tá? Um abraço para todos, né? Nós vamos estar orando aqui para encerrar a lição de hoje. E, enfim, Deus Pai Todo-Poderoso, Tu é a honra, Tu é a glória, Teu é o poder para todos sempre, Senhor. Que o Senhor possa nos proporcionar uma semana de vitória, uma semana onde nós possamos continuar sendo abençoados por Ti, que o Senhor continue protegendo as nossas vidas, a vida das nossas famílias, a vida dos nossos parentes, do nosso próximo, todas aquelas pessoas, ó Pai, que convivem conosco, que nós conhecemos, que a Sua graça, a Sua misericórdia estejam sobre nós a cada dia, e que o Seu amor e o Seu perdão, Pai, nunca seja apartados das nossas vidas, ó Deus. Que tudo que nós fizermos, nós possamos antes, ó Pai, elevar até a Ti os nossos pensamentos para obter a Sua aprovação, Senhor. Que tudo que nós fizermos em nossas vidas, nós possamos ter a certeza em nosso coração e não dúvidas, ó Pai, porque a dúvida não pertence a Ti, Senhor. Pai, obrigado por mais essa lição. Que ela possa ficar gravada, Senhor, nas tábuas do nosso coração, para que nós possamos praticá-las dia após dia. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que estão vendo, que estão fazendo este curso, que eles possam continuar firme aprendendo a Tua palavra, Senhor, e que o resultado disso seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, e seja, Senhor, para eles terem uma vida melhor contigo. Obrigado, Pai, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pessoal, que vocês possam dar o like no vídeo, que vocês possam compartilhar o vídeo e possam também deixar os seus comentários. Um grande abraço e até a semana que vem, se Deus assim permitir.